Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 4/7/2021 e vamos a mais um vídeo no canal Falando com Deus. Como vocês sabem, eu estou fazendo aqui algumas sequências de vídeos, né? São vários vídeos relacionados aí à vida espiritual, sentimental, vai vir a vida financeira, familiar e no momento eu estou falando sobre a vida sentimental e familiar. Conforme no último vídeo eu prometi que hoje iria falar já sobre o casal, casados, sobre filhos, porém ficou uma coisa aí que deixou a desejar, ficou meio no vácuo, meio que no intermédio, no meio do caminho, ficou algo que precisa ser esclarecido. Eu não falei acerca do casamento, por exemplo, ou do namoro com o crente e o descrente, tá? Eu vou usar esse termo porque eu acho que é melhor para você entender, né? Aquele que é crente com aquele que não é crente, ou aquele que é da igreja com aquele que não é da igreja. Talvez fique até melhor o entendimento eu falando assim, né? Então vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje, tá bom? Hoje é domingo e vamos falar sobre isso nesse vídeo. Tem pessoas que perguntam, puxa, mas é pecado eu namorar com uma pessoa que não tem a mesma fé que eu, ou seja, que não congrega na mesma igreja que eu? Vou procurar aqui ser bem maleável, tá? Ser bem flexível, na verdade. A palavra exata é ser flexível, porque o objetivo do vídeo não é ofender ninguém, o objetivo do vídeo não é fazer com que você, por exemplo, que está namorando alguém que ela não tem a mesma fé que você, ela não está na mesma igreja que você, ela não profere a mesma fé que você. O objetivo não é fazer com que você venha desistir do seu relacionamento, não. O objetivo é mostrar, dentro da palavra de Deus, que pessoas que fizeram algumas escolhas erradas, elas se deram mal, pagaram um preço, e muitas delas pagaram um preço muito caro. Então nós temos que estar atento a isso, tá bom? Então é sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Se você gosta desse assunto, pessoal, se você vê que é interessante, que é legal, que é um assunto edificante, que vai aí, como eu posso dizer, vai acrescentar na tua vida, não vai diminuir, vai acrescentar, você vai ter um pouco mais de conhecimento, você vai ter uma direção, um entendimento melhor. E falando de entendimento, desde já eu já vou pedir ao Espírito Santo que abra o teu entendimento, porque não basta só ouvir, nós temos que ouvir e entender, né? E entender. E mediante o entendimento colocar em prática, porque aí só aí então virá então o resultado mediante a execução daquilo que nós aprendemos. Isso dentro da palavra de Deus, pautado dentro da palavra de Deus, que é o objetivo dos meus vídeos aqui. Todos eles estão aí dentro da palavra de Deus, baseado, tem como base a palavra de Deus, tá bom? Mas vamos lá então, sem mais enrolações, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. E se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá um joinha também, tá bom? Ajuda o canal a crescer, se inscreva no canal, envie para os seus amigos. Pessoas que estão de repente sofrendo, estão brigando no casamento, envia porque ela vai ter acesso aos primeiros vídeos. Falando nisso, eu peço que você vá lá no primeiro vídeo que fala sobre a vida espiritual, que é a primeira base, a vida espiritual. A segunda base é o relacionamento. Primeiro eu tenho que estar bem com Deus. Depois eu tenho que estar bem com comigo mesmo, se for solteiro, lógico, né? Comigo mesmo. Se eu tiver um namorado, eu tenho que estar bem com o meu namorado, com a minha namorada, né? Se eu tiver uma esposa, eu tenho que estar bem com a minha esposa, com o meu esposo, né? Ou vice-versa. Vocês entenderam, certo? Mas vamos lá então. Aí você pergunta, o Edinaldo, mas é pecado eu namorar? Olha, eu estou gostando de uma pessoa que ela não é crente, ela não tem a mesma fé que eu assim, ela não vem na igreja. É pecado eu namorar com ela? Olha, eu vou te falar uma coisa. Depende muito, isso tem uma série de interrogações e de exclamações que eu poderia colocar aqui, mas eu vou procurar ser como eu posso dizer, bem flexível para não ofender ninguém e ensinar você a se sobressair. E se porventura você está vendo que o negócio não está legal, eu vou te ensinar como que você deve fazer para poder reverter esse quadro, reverter essa situação, para que você não venha sofrer. Porque o objetivo desses vídeos, tanto esse como os demais que ficaram para trás, é de levar a felicidade de fato e de verdade até você. E a felicidade de verdade, ela só acontece em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser a nossa base.
No meio do relacionamento, por exemplo, pessoal, tem que estar assim, olha, tem que estar eu, Edinaldo, né? Tem que estar o Senhor Jesus Cristo no meio e a Adriana, né, que é a minha esposa, e a Adriana ali do outro lado. O Cristo tem que ser o centro de tudo ali em nossa vida. Seja em nossa vida financeira, seja em nossa vida espiritual, seja em nossa vida sentimental e qualquer uma outra área, Cristo, ele tem que ser a peça principal, fundamental, para que a nossa vida ela possa ser abençoada, para que a nossa vida ela deslanche, ela ande, e por fim aí nós venhamos ainda conquistar a vida eterna. Olha só que maravilha. Mas antes de eu falar da palavra de Deus, eu vou pedir para você abrir depois, tá bom? Lá em 2 Coríntios, depois eu vou para Josué, depois eu vou para Juízes e tal. Mas antes disso eu quero falar uma coisa para você, que de repente, menina, por exemplo, vou me dirigir aqui às meninas primeiramente, tá? Aliás, não, vamos colocar um vice-versa para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? As meninas e os meninos, quando me refiro aos jovens que estão namorando aí, você congrega na igreja A, B ou C, não vou citar o nome da igreja, como não falo em nenhum dos meus vídeos, eu falo sobre placas de igreja. Olha, eu estou namorando uma menina que ela não é da igreja, Edinaldo. Eu estou namorando um menino que não é da igreja. Eu estou gostando dela, dele. Eu já tenho 18 anos, já tenho 20 anos, eu penso em me casar com essa pessoa. Eu tô amando aquela pessoa, eu não quero desistir desse relacionamento. Ela é uma pessoa muito bacana, ele é uma pessoa muito bacana. E aos meus olhos, parece que está tudo certo, e que tudo vai dar certo, e que tudo vai estar bem. Vamos lá. Eu, Edinaldo, eu tenho 20 anos, 15 anos que congrego na igreja, né? Tenho 20 anos de casado, completei essa semana, quinta-feira, sexta-feira, uma coisa assim. Sexta-feira, completei 20 anos aí de união, eu e a minha esposa. 20 anos estamos juntos aí, e nós já vimos de tudo, nós já passamos de tudo, já sofremos muitas coisas aí nesse período de 20 anos, né? Nesse intervalo de 20 anos, já vimos muitas coisas. Dentro da igreja, 15 anos nós temos, onde congregamos até o dia de hoje aí, e já vimos muitas coisas. Coisas em que eu conheci pessoas, tá bom? Que, por exemplo, eu pegava no pé e falava, olha, isso não vai dar certo, não funciona assim as coisas. E explicava para aquela pessoa o porquê, que também vou explicar para você daqui a pouco. E daqui a pouco tudo dava errado, sabe? A pessoa dava com os burros na água, ela quebrava a cara. E muitas quebraram a cara e até hoje não conseguiram se consertar. Porque, veja só, entenda uma coisa, eu tenho a minha fé, né? Quando eu falo fé, não é fé pessoal, eu quero me referir a uma denominação, que eu congrego em uma denominação, tá bom? E eu pego uma outra pessoa para namorar, que, por exemplo, digamos que eu sou crente, eu, Edinaldo, eu sou cristão, sou crente, sou servo de Deus, né? Eu sou crente e eu começo a gostar de uma menina lá no trabalho. Tá, um exemplo, tá, pessoal? Eu sou solteiro, eu sou casado, tá? Mas digamos que eu seja solteiro aqui no exemplo. Eu começo a gostar de uma garota lá no trabalho. Tem a mesma faixa de idade que a minha, né? 17 anos. Eu com 17 anos, uma piada, né? Tem 17 anos e eu tô gostando dela. Só que ela não é crente, ela frequenta, por exemplo, ali o candomblé. Ela tem uma religião lá, ela acredita em alguma coisa lá, ela também fala nome de Deus, tal, etc. Mas ela tem lá os fundamentos dela, que não são os meus fundamentos. Mas eu estou gostando dela, ela está gostando de mim, a gente está falando em namoro, né? E eu não sei o que fazer. Pois bem, já vi muita pessoa quebrar a cara, muitas pessoas quebrar a cara, como também já vi pessoas se darem bem. Eu conheci umas 3 pessoas, ou até mais, muito mais que isso. Eu acredito que umas 10 pessoas aí nesse decorrer de 15 anos, isso dentro da igreja, estou falando não lá fora, dentro da igreja, pessoas que tomaram essas escolhas e quebraram a cara. Então, pera lá, se 10 pessoas quebrou a cara, será que eu iria me dar bem? Eu sou diferente dos 10, eu sou melhor que os 10? Temos que usar a nossa cabecinha. Tudo bem? Você compreende isso? Então nós temos que usar o nosso entendimento. Vai dar certo comigo? Mas deu errado com 10. E vai dar certo comigo por quê? Acaso eu sou melhor do que os 10? Então isso trata-se, pessoal, não só de caráter. Porque de repente a menina que ela serve lá ao candomblé, aos guias dela, né? Ela tem um caráter excepcional. Não estou falando aqui de falta de caráter. Eu estou falando aqui de crença.
que amanhã ou depois, quando casa, tudo isso muda, vira uma realidade diferente. Porque o que nós vivemos na época do namoro, que seria pela lógica eu conhecer aquela pessoa, eu falo namoro, certo, cristão, porque até mesmo cristão, que ele quer namorar uma de fora, que ele já está fora da visão, mas ele tem que ter caráter de cristão e namorar como um cristão. Amanhã ele vai descobrir que não é nada daquilo. Mas voltando aqui para os meus exemplos. Também conheci uma pessoa que começou assim. E lá, bem próximo ali já do casamento, ela descobriu que tem algo errado com aquele rapaz. Ela descobriu que tem algo errado, tá? E ela acabou tudo. Ela acabou, eu não sei se alguém aconselhou a pessoa para terminar aquele relacionamento, que outrora parecia que era bacana, sabe? Parecia que era um relacionamento bacana, mas alguma coisa fez com que aquela pessoa abrisse os olhos. Sabemos bem que essa coisa é o Senhor Jesus Cristo, que não é coisa, né? É o Senhor dos senhores. E ela deixou tudo para lá. Foi questão de talvez um mês, 2 meses, eu vou usar o termo plural, meses, porque não foram tantos, mas foi mais que um. Foi em alguns meses, 1, 2 ou 3 meses, a pessoa que ela havia terminado voltou para o mundo, para as mesmas práticas que ela vivia lá no passado, pelas mesmas coisas que ela praticava lá no passado. Ou seja, se ela casasse com essa pessoa, quando casasse, aquela pessoa iria começar a se sentir dono dela. E usar até a Bíblia para poder encontrar argumento para que mandar naquela mulher. Pelo fato da mulher ter que ser submissa ao marido, que eu já expliquei no vídeo anterior sobre ser submisso. Né? Não tem nada a ver com escravidão, é diferente, tá bom? Volta lá no vídeo anterior, que você vai entender o que eu falei ali sobre a mulher ser submissa em tudo ali ao marido, tá bom? E aí hoje ela tem uma vida diferente. E se ela tivesse tomado a atitude de casar com aquela pessoa, ela iria quebrar a cara como as outras 10 pessoas, 9, 10 que eu conheci que quebraram a cara, que não me ouviram. Boa parte dessas pessoas eu aconselhei, não me ouviram a voz como posso dizer, a voz da carne, tá? Não vou nem dizer que foi a voz de entendimento, que não foi. A voz da carne, a atração que ela sentia por aquela pessoa foi muito mais além de ouvir a voz de Deus. Ela ouviu outras vozes que não foram a voz de Deus. Mas vamos lá agora para os textos bíblicos, para ficar mais fácil depois continuar aqui. E aí no próximo vídeo, sim, que seria amanhã, aí eu já vou falar sobre filhos, tá bom? Sobre o casal que está casado ali. Esse vídeo é justamente para isso, para que você que quer casar com alguém que não profere, que não tem a mesma fé que a sua. Por exemplo, se a pessoa ela congrega na igreja A, todo mundo crente ali, vai. Na igreja A, placa A e placa B, até aí tudo bem. Se os dois sentar, conversar, dialogar, dá certo. Por exemplo, os dois são pentecostais. Tem tudo para dar certo, porque os dois são pentecostais. Servem ao mesmo Deus, têm o mesmo tipo de ensinamento. É só uma questão depois dos dois já decidir quem vai ali, por exemplo, um para a igreja do outro, porque os dois têm que estar junto ali na igreja, entendeu? Na hora da oração, o pastor vai fazer uma oração, vai abençoar os casais. Digamos que anualmente ele apresenta ali o teu relacionamento no altar, um exemplo que eu estou dando, tá bom? Então é bom que os dois sejam da mesma igreja. Mas se não for, por exemplo, mas os dois têm a mesma fé, até aí tudo bem, dá para consertar, porque servem ao mesmo Deus. Se você for lá comigo lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, vai falar o seguinte, olha, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ou seja, não tem sociedade, não tem comunhão. Se você vai tentar ter comunhão com as trevas ou comunhão com o infiel, não é que eu estou falando que é infiel porque não tem caráter, não é esse tipo de infidelidade que a Bíblia está falando, não é isso. A Bíblia está falando da infidelidade no sentido de servir ou não servir a Deus. Porque tem muita gente, pessoal, que não serve a Deus e tem um caráter violento que ganha de pessoas que estão dentro da igreja. Eu conheço e testifico essa verdade.
Como também eu conheço pessoas dentro da igreja, não só de uma ou de várias placas, porque eu conheço muitos irmãos em Cristo Jesus, de outras denominações, que não é a que eu congrego hoje, que deixa a desejar. Não posso julgá-lo, porque não sou juiz, simplesmente sou servo do Senhor. Mas deixa a desejar. Como conheço pessoas que não servem a Deus e têm caráter, porém é uma pessoa infiel. Tem a parte de falha. Por exemplo, o namoro dela já é bagunçado, já é tudo pautado em relação sexual. Ou seja, isso é um tipo de infidelidade diante de Deus, de injustiça diante de Deus. É isso que Deus está falando. Porque quando a gente se volta para Deus, a gente aprende aquilo que Deus nos ensinou. Ou deveríamos aprender aquilo que ele tem nos ensinado, como vai dizer lá em Josué 1,8, que nós não devemos nos apartar do livro da Torá, ou do livro da lei que Moisés deixou para que viéssemos, então, meditar nele de dia e de noite e se preocupar em obedecer a Torá, a lei. Pois bem, somos servos de Deus, temos o mesmo objetivo, então até então dá pra gente ter um relacionamento legal e bacana. Eu não sirvo a Deus, eu vivo no mundo, eu pertenço ali, por exemplo, ao candomblé, ou à mesa branca, ou, a maçonaria, ou qualquer outro tipo de religião, conforme eles falam lá fora, tá bom? Porque ser crente, ser cristão não é ser religioso, isso não é religião, mas também não vou falar sobre isso, porque senão é o foco. Quem sabe no futuro eu faço um vídeo acerca sobre esse assunto aí, explicando a diferença de servir a Deus e de ser um religioso, tá? Mas, pois bem, então não funciona, não tem comunhão entre luz e trevas. Eu vou explicar por quê. Lá em João 3:17 em diante, se eu não me engano, tá bom? Se eu estiver enganado, me perdoa, mas João 3:16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E beleza. Mas vai falar que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos porque é algo muito glorioso. Se ele veio para salvar é porque está perdido. Então eu não posso me ajuntar, já cortando aqui de imediato o assunto, eu não posso me ajuntar, eu que fui salvo pelo Senhor Jesus, me ajuntar porque está perdido, porque eu posso me perder também. Você entendeu? A pessoa tem caráter? Tem caráter. A pessoa ela é decente, é de família? Sim, ela é de família. Mas, infelizmente, segundo a palavra de Deus, se não se entregar para Cristo, encontra-se do lado dos perdidos. Então eu não posso me juntar, eu não posso misturar ali o meu sangue com o sangue daquela pessoa no futuro, a saber quando vier o tempo de ter o contato sexual. Sem falar que, geralmente, muitas dessas pessoas já querem ter relação sexual antes do casamento, tal, e etc. Um monte de coisa que está tudo errado. Eu fiz isso na minha juventude? Sim, eu fiz. Eu não servia a Deus. Quando eu conheci a minha esposa, eu não servia a Deus. Eu fiz tudo que era errado. É natural, porque eu fazia parte do quê? Dos perdidos. E ela fazia parte dos perdidos. Perdido com perdido, dá certo. Dá certo que eu falo aqui na terra, entre aspas, sem falar que eu falo não dá certo assim, quando dois têm caráter e nenhum quer trair o outro, que não foi o nosso caso. Eu não tinha caráter nenhum. E eu acabei traindo ela na época que eu não era servo de Deus, tá? Mas também não vou falar sobre isso aqui, tá bom? E vamos lá então para Josué, para você entender. Olha só o que vai falar Josué capítulo 23. Depois de um certo tempo, que o povo ali venceu as batalhas, tal, etc., aí Josué vai reunir os anciãos, tudo, e vai falar logo próximo da morte de Josué ali, né? Ele morreu um pouquinho, acho que morreu com 110 anos, se eu não me engano, tá? Ele vai estar falando o seguinte, lá no 23, capítulo 23, versículo 12, vai falar o seguinte, olha, porque se de algum modo vos desviardes e vos apartardes ao restante dessas nações, que ainda ficou entre vós, e com ela vos aparentardes, quer dizer, casar, se juntar, né? E vós a elas entrardes, entrar quer dizer ter contato ali com a pessoa, tá bom? E elas a vós, sabeis certamente que o Senhor, vosso Deus, não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas inhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor, o vosso Deus. Olha só o que Deus falou, né? Josué falando ali, falou, pessoal, vocês não podem se juntar com esse povo, porque Deus está dizendo, se você se juntar, ele não vai poder mais
fazendo esse povo inimigo de vocês, porque esse povo não quer nada com Deus. São pessoas que servem a outros deuses, são pessoas que têm a outra fé, são pessoas que zombam de mim, que zombam de vocês. Então você não pode se juntar com essas mulheres, vocês não podem se casar com essas mulheres, porque se você se casar, o que é que eu vou fazer? Aí Deus iria, como eu posso dizer, em desencontro à palavra dele. Porque ele fala que deixará o homem, né, ao seu pai, sua mãe, e a mulher e vice-versa, dá no mesmo, né? E vai se juntar com a mulher, os dois serão como uma carne. Então Deus não poderia destruir mais ali a esposa daquele servo dele, porque ele se juntou com uma pessoa que não servia a Deus, que não tinha a mesma fé, inclusive adorava a outro Deus, fazia trabalho para outro Deus, sacrificava para outro Deus, obedecia a outro Deus, e ele vai lá e casa com aquela pessoa e Deus não pode fazer mais nada. Deus não vai lá matar a esposa dele, porque agora os dois são como uma carne. Aí o justo santifica o injusto, ou seja, Deus não poderia fazer mais nada. E se aquela pessoa continuasse adorando ali a Baal, olha só o transtorno dentro ali daquele lá, dentro daquela casa. Já estou com 20 minutos, mas eu vou ter que alongar até os 25, tá, pessoal? Me perdoa por isso aí, fica até o finalzinho. Olha só que transtorno iria ser. Aí você, vou te dar um exemplo, casa, por exemplo, com alguém que é do candomblé, aí você tá ali na cama orando, né, falando com Deus, naquela fé, e a outra pessoa tá lá no muro, no quintal ali, batendo a tabaca ali, e chamando ali o guia dela. Olha só que contraste, olha só que desacordo entre os dois. Tudo isso porque você achou que amava aquela pessoa e você não amava, você tinha atração sexual, e eu posso provar isso para você. Isso não aconteceu só com você, como não aconteceu com tantos outros, como aconteceu também lá no passado também. Tudo bem que o que eu vou te falar havia um propósito de Deus maior, mas olha só ali em Juízes, capítulo 14, versículo 3 ali. Nós estamos falando do grande Sansão, tá, pessoal? Grande Sansão. Porém o seu pai, Sansão falou que queria casar com a mulher dos filisteus. Olha lá. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disse, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Está aqui a chave. Toma ela para mim, pai. Toma ela para mim, mãe, porque ela agrada aos meus olhos. Foram o quê? Os olhos. Inclusive, ele foi cego por conta disso, né? Os olhos deles também foi vazado aí. E os olhos dele foi a destruição dele. Havia um propósito de Deus por trás disso, mas eu não vou falar sobre isso. Aqui é só um exemplo para você entender. Ele insistiu até que ele foi lá e cumpriu o seu propósito, deu todo aquele problema que você deve conhecer aí. Sansão acabou morrendo, mas com o propósito de Deus acima de tudo, bem sabemos dessas coisas. Olha só, ele falou, ela agrada aos meus olhos. Então, de repente, você ama aquela menina, diz você que ama, mas não amou, é atração sexual, agradou aos teus olhos. É como a árvore lá do Jardim do Éden. É bonita, né? Boa aparente e desejável. Desejável. Grava essa palavra, desejável. Você, menina que quer namorar alguém lá fora que não é da sua fé, que não profere a sua fé, que não adora o seu Deus, adora às vezes a outro Deus, mas ele é agradável aos teus olhos, não ao teu coração da mente. Pode ser outro coração, mas esse da mente aqui não agrada, com certeza. E você tem que pensar com o coração que Deus te deu esse aqui, a mente, raciocínio, lógica. Porque você, menina ou menino, você não vai se dar bem porque não conheci ninguém que deu. Aliás, poucos se deram bem. Se você quer arriscar, vai na tua fé. Quem sou eu para falar, não, termina, jamais, longe de mim tal coisa. O objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo é mostrar que até dentro da palavra de Deus, não só Sansão, como muitos outros se deram mal por fazer uma má escolha, que Deus não aprovou. A pessoa teimou, foi contra a palavra de Deus e por isso a pessoa ela quebrou a cara. Com certeza, quando Sansão olhou ali para aquela mulher, ele viu uma mulher maravilhosa, ele não viu uma coivara de fogo, tá? O termo coivara de fogo quer dizer, aos olhos da pessoa, uma mulher, uma coisa feia, vai, um exemplo, tá bom? Mas
Não quero falar sobre isso aqui não, é um ditado pernambucano, tá? Ele não viu aí uma coivara de fogo, ele viu uma mulher bonita, linda e maravilhosa aos olhos dele. E com certeza ela era uma mulher bonita assim, com certeza, tá bom? E ele se agradou daquilo. E você tem se agradado também de pessoas que estão lá no mundo, que não proferem a tua fé. Às vezes você está com a carne sua fragilizada. E dentro da igreja, muitas vezes, não tem um rapaz que quer o que você quer. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, nós estamos dentro da igreja querendo fazer coisa errada. E aí, como a pessoa do nosso lado não quer fazer coisa errada, procura lá fora. Quebra a cara, depois quer voltar. Aí quer voltar com um filho, com 2 filhos, uma família já bagunçada, destruída, quando aquele relacionamento já não foi destruído. Nem tem mais namorado, nem tem mais namorada, e já está sozinho. E a companhia que tem o diploma e o certificado, né? Que são os 2 filhos, que foi aí não posso dizer, a faculdade dela, ou dele, né? Mas geralmente é dela, da mulher que fica com os filhos, tá? Foi a faculdade e o diploma dela, foram aqueles 2 filhos. Ele está aí sofrendo e padecendo, tá bom? Eu vou terminar, pessoal, tem 25 minutos, teria muito mais coisa para falar para você, importante, tá? Digna de toda a aceitação para ajudar, para abençoar o teu namoro, o teu relacionamento, tá bom? Antes de você casar, depois que casou, aí a conversa já é lá pro vídeo anterior a esse e pro outro que vai vir aí falando sobre os filhos, tá bom? Sobre a família no geral, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até amanhã com mais um vídeo no canal Falando com Deus. Deus abençoe, pessoal!